Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Surgery Care Saúde, um canal de mídia da Clínica Surgery Care Florianópolis, voltado para informações educativas sobre saúde na nossa área de atuação, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, cirurgia oncológica e cirurgia bariátrica. Esse nosso encontro com as meninas Joana, Patrícia e Sheila, nós estamos aqui hoje reunidos para discutir um tema chamado obesidade, né? Obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é o acúmulo excessivo ou anormal de gordura no corpo, né? No Brasil, segundo o IBGE, nós temos mais de 20 milhões de pessoas com obesidade, né? Esse é o nosso primeiro canal, nosso primeiro episódio, né? Episódio número 1 do nosso Surgery Cast. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Bom, vou me identificar, meu nome depois, sucessivamente, vocês se identificarão para o nosso público. Meu nome é Eden Edmur Rossi Júnior, sou apresentador do programa. Tenho como formação cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Atualmente sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Geral. Trabalho no Hospital Baía Sul e sou diretor técnico da Clínica Surgery Care Florianópolis. Doutora Sheila, pode perguntar. Olá, então tá, eu sou a Sheila, meu nome é Sheila Montano Vega, eu sou endocrinologista, formada pela UFSC, com formação em clínica médica e posteriormente em endocrinologia no HU, na UFSC. E trabalho no Hospital Celso Ramos, sou endocrinologista do Celso, e trabalho em clínicas no período da tarde, clínicas privadas. Uma delas é a Surgery Care. Patrícia? Eu sou Patrícia Kowalski Piva, sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente trabalho no Hospital Regional de São José e na Clínica Surgery Care. Sou membro da COESAS, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional, e estou fazendo no momento especialização em obesidade e cirurgia bariátrica, e experiência em atendimento há 15 anos, né, nessa área, que eu sou muito apaixonada, né, estou muito feliz de estar nesse primeiro momento, né, com a nossa equipe. E com certeza vai vir muita coisa legal por aí. Joana, nossa psicóloga Joana. Eu sou Joana, sou Joana Zen, ou Joana Elisa Quintilian Zen, que é um nome maior. Eu sou psicóloga há quase 20 anos. Hoje eu atendo no consultório, né? Atendo adultos, famílias e casais, mas atendo também cirurgia bariátrica há quase 15 anos e sempre com a mesma equipe. Né, com a equipe da Surgery Care, que antes não chamava Surgery Care, porém É a mesma. estamos com a mesma equipe, ou seja, um entrosamento de quase 15 anos, por aí. Que legal. E temos também, que não está aparecendo no vídeo, a Priscila, né? Nossa anja da guarda. Nossa anja da guarda, nossa multimaker. Priscila Martins Vieira. Nossa multimaker. Aê! Sem ela, nós não estaremos aqui hoje, né, pessoal? Jamais. Bom, esse é o nosso primeiro episódio, que espero que venha de muitos outros pela frente, né? Nosso Surgery Cast. E dentro do assunto obesidade, a gente combinou inicialmente de cada um de nós falar um pouco da sua visão da obesidade dentro da sua área de atuação, né? E às vezes a obesidade ela é multifatorial, né? Tem múltiplas facetas, né? Múltiplos fatores causais, a abordagem tem que ser multidisciplinar também. Então vamos lá, Sheila, vamos começar contigo, Sheila? Vamos. Então, o que é obesidade dentro da endocrinologia? A obesidade ela deve ser considerada uma doença, ela já é considerada pela Organização Mundial da Saúde e deve ser tratada como tal. A obesidade, ela tem que fazer o diagnóstico e ser acompanhada, é uma doença crônica, então a gente vai acompanhar a vida inteira esse paciente e
além de a obesidade ser uma doença, ela está associada às comorbidades, né? Então, quando eu vejo um paciente diabético, por trás desse paciente diabético está lá a obesidade. Quando eu estou vendo um paciente hipertenso, a obesidade está ali, geralmente está junto. Então, eu tenho que ver, eu estou tratando de outra doença e está lá a obesidade junto, sempre. É fácil? Não é fácil, né? Tratar a obesidade não é fácil, é difícil, e é por isso que a gente tá hoje em dia tentando divulgar e aprender junto. O mundo está aprendendo com a obesidade está crescendo mundialmente e todos estamos buscando meios de tratar a obesidade. Porque se a gente não tratar a obesidade, a gente vai ter todas as complicações das comunidades que vão vir e já estão aqui presentes, né? Que mais vão aumentar com o passar dos anos. Esse é o meu parecer. Vamos lá. Joana, nossa psicóloga, qual o seu foco da obesidade? Como você vê um paciente com obesidade? Como é que tu encara essa doença no seu dia a dia de consultório? Uhum. Na verdade, como tu falou, né, a obesidade ela é realmente multifatorial e um dos fatores que eu posso citar, eu acho que é um padrão familiar, né? São hábitos. Desde que a gente nasce, a gente já vincula muito a questão do alimento a muitos sentimentos, né? A gente vincula, por exemplo, a amamentação, a gente vem com o carinho, com o afeto, com a segurança. E depois que a gente cresce, né? Às vezes, passei de ano, né? Eu vou ganhar uma bala, uma recompensa, uma comida. A gente vai vinculando muito a alimentação aos sentimentos, aos afetos. A gente chama do comer emocional, né? Então, o comer emocional hoje é basicamente um comer sem uma necessidade fisiológica, né? A gente não tá com fome física, mas a gente acaba sentindo vontade de comer por N motivos, né? Para se sentir mais seguro, para ter um vazio preenchido, né? Então, esses hábitos alimentares, a gente olha muito para essa família, como essa criança foi criada, né? Como esse adulto é hoje, normalmente ele tem muito a ver com esse hábito alimentar que vai levar à obesidade. A gente também tem uma outra questão que eu acho importante pensar, que é sobre se a doença psíquica leva à obesidade ou se a obesidade leva à doença psíquica, né? A gente tem muitas perguntas, muitos estudos perguntando isso, e eu não sei se a gente já tem uma grande resposta, assim, né? Porque uma pessoa que tem, por exemplo, uma depressão, normalmente ela vai se cuidar menos, vai se auto-sabotar, vai se colocar, ter uma autoestima menor, e aí isso vai muitas vezes levar, né, a um autocuidado menor com ela e às vezes até um comer emocional, a uma obesidade. Mas uma pessoa que também está acima do peso, ela fica triste porque ela está acima do peso, porque ela tem uma autoestima baixa, ou ela sente culpa, né? Infelizmente hoje a gente tem uma sociedade que diz que ser obeso é feio, é errado, é desleixo, né? E aí ela, com essa culpa, ela vai também ter alguma ansiedade, ou às vezes a gente vai até mais longe, né? Com crise de pânico, enfim, um medo de comer, uma doença, depois um transtorno alimentar. Enfim, então a psicologia, ela não tem um jeito de pensar a obesidade, né? Mas sim muito como, enfim, como um hábito alimentar e padrão familiar, eu acho. Sim. Vamos lá. Patrícia, nossa nutricionista, vamos lá com o seu enfoque. Então, né, a obesidade na parte da nutrição. Então, a primeira questão é o diagnóstico dessa doença, né? A gente precisa fazer essa avaliação nutricional do paciente. Na consulta, então, é feito esse diagnóstico. Geralmente, a gente acaba utilizando o IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal. Ele é uma conta que a gente faz, que leva em relação, né, a idade, o peso e a altura do paciente. E a gente pega o peso e divide pela altura quadrado. Dependendo do número, né, se for acima de 30, essa pessoa tem a classificação de obesidade, né? Na parte específico, né, da nossa intervenção nutricional, a gente avalia muito a questão dos hábitos alimentares, né? Que está realmente relacionado muitas vezes à genética, né? Não só, como a Joana falou, do ambiente que a pessoa vive, mas questões genéticas estão
envolvidas numa das causas, né, da obesidade, e todo o hábito, né? Geralmente, o que a gente acaba percebendo com esses pacientes, né? Se alimentam muito fora de casa, com alimentos de alta densidade calórica, não preparam os alimentos, baixo consumo de frutas, de cereais integrais, de grãos, de legumes, é muito fast food, né? Então, a nossa rotina hoje em dia acaba levando a esses maus hábitos alimentares, né? Muita praticidade, a gente sempre está trabalhando muito ou com muitas atividades na nossa rotina, que a alimentação acaba sendo eu vou comer o que dá, né? O que eu conseguir, o horário que eu conseguir parar para me alimentar. Então, nessas escolhas, a gente acaba, às vezes, utilizando aplicativos, né? Pedindo comida. E geralmente a gente sabe que a qualidade nutricional desses alimentos são ruins, né? Então, isso tudo, e aliado a isso, né? Ao consumo alimentar, a gente também acaba entrando na questão do balanço energético, né? No sedentarismo. A gente acaba ficando muito tempo sentados, sem prática de atividade física, né? Então, essa parte da rotina do dia a dia, a gente vai de carro, não caminha, não sobe escadas, né? Não usa controle, né? Tudo a gente acaba minimizando o gasto energético. E é isso que vai fazer diferença no tratamento da obesidade. A gente sempre pensa, né, no consumo alimentar, no hábito alimentar, associado ao gasto energético. E para a gente ter sucesso no tratamento da obesidade, a gente precisa sempre pensar na redução energética, né, no plano alimentar de cada indivíduo. Isso aí. Como cirurgião, assim, vocês falaram um monte de coisas interessantes, né? E aí a gente fica todo um pouquinho mais velho, né? Eu peguei uma época que nós não operávamos a obesidade, né? Pelo contrário, nós fugimos do paciente obeso, porque a cirurgia era muito complicada operar um obeso. E na década de 90 começaram a surgir os trabalhos de cirurgia bariátrica e uma resposta interessante, né? Ninguém falou que a causa da obesidade é o estômago, né? Não é o estômago, né? Mas nós operamos o estômago e o intestino. Aí vem alguns conceitos. Quando o paciente vem, eu penso como cirurgião, o paciente vem até uma consulta pensando numa cirurgia, muitas das vezes ele procura primeiro o cirurgião, né? Então, mas a causa da obesidade foi o que vocês falaram. Ela é com doença crônica, tem um fator emocional, tem nossos hábitos alimentares. E a cirurgia, o que muda isso? Muda pouco isso. A cirurgia oferece uma condição de restrição de alimentar e desabsorção de alguns nutrientes, né? E aí um dos trabalhos que eu faço de tentar convencer o paciente, eu vejo a obesidade tem um tripé que mantém a obesidade. O nosso metabolismo, ou seja, existem pessoas que parece que elas chegam no consultório e parece que eu engordo com vento. Engordo com vento, como um pouco engordo. Tem gente que come um prato grande e não engorda nada, é magro, vai ser magro a vida toda, né? Cada um é diferente um do outro, nós somos diferentes um do outro, né? E tem um tripé, é o nosso metabolismo, um pilar, né? Nosso metabolismo, o outro pilar, nossos hábitos alimentares, né? Como a gente faz os alimentos, como nos relacionamos com os alimentos, como foi falado. O tipo de alimento é importante, até de hábitos, mastigar bem o alimento é importante? É importante. Os horários das refeições. Eu como à noite, eu vou dormir, toda aquela energia que eu comi à noite, eu vou dormir, eu vou armazenar. Então, comer mais de manhã. Então, tem um pilar, metabolismo, outro pilar, nossos hábitos alimentares, nossa facilidade de acesso à comida, né? Porque comer é instinto da vida, né? Nós somos, antes de tudo, animais, mamíferos. E comer, nós temos um estômago grande para comer bastante, né? E se nós temos facilidade de acesso, nós vamos comer. Comida gostosa, né? Se não fosse ruim, ninguém comia, Dá né? prazer, né? Dá prazer. É bom. E outro fator emocional, né? Hoje nós temos informação, ninguém pode negar que não tem informação, né? Às vezes, assim, o que eu devo comer? O que eu não devo comer? O que eu devo fazer para ter saúde? O que eu não devo fazer para não ter saúde?
Então a gente sabe, nós temos acesso às informações do que nós devemos fazer, nós devemos não fazer, o que devemos comer, o que não devemos comer, o quanto devemos comer, mas por alguma razão ou outra essa associação entre o que eu devo, o que eu preciso fazer, eu não faço. Aí a pessoa começa entrando na autoestima, entrando na... Eu falo, às vezes o paciente parece estar descendo do rio num tronco, vai uma borda na outra, mas ele não tem o leme, né? Ele não está sob controle disso. Mesmo ele não quer ter obesidade, mas ele está obeso. E às vezes ele chega no consultório, eu quero operar que eu quero acabar com a minha obesidade. Respira fundo, respira, solta. A obesidade tem que ser tratada de uma maneira, é uma doença crônica, ela não vai acabar. Nós temos que tratar de maneira coletiva, nós temos que repetir o óbvio todas as vezes, né? Então, quando a gente pensa em tratar uma obesidade com cirurgia, é depois de um acompanhamento, de um segmento, de pelo menos uma orientação sobre o que é a obesidade. Eu falo muito no consultório. Eu queria que na primeira consulta, eu queria que você saísse do consultório com a percepção que tu precisas de ajuda para emagrecer. E ajuda não é o cirurgião só. O cirurgião é resultado. A cirurgia é resultado do tratamento da obesidade, não é o tratamento. Por quê? Há diversas razões. Nós vivemos ao longo da nossa vida por uma linha. Eu estou no meio dessa linha, eu tenho a obesidade, quero operar aqui. Por que eu cheguei a ter obesidade? Aí você aponta e eu falo, nós somos resultados do meio externo, do mundo que a gente vive. Em 1970 nós tínhamos obesidade? Quase não tínhamos, né? Muito pouco. Hoje nós temos muita obesidade. O meio ambiente influencia muito, né? Vem a ser emocional, vem a ser a oferta de alimentos. Então o meio externo influencia muito o nosso comportamento, o nosso modo de ser, e o meio interno, como eu vejo as coisas, como eu interpreto o que eu vejo e como eu reajo, né? Então, tudo isso levou o paciente a sentar na minha frente e ter obesidade. Relação meio externo com meio interno, aí eu vou operar o paciente. Vai viver no mesmo meio externo, no mesmo meio interno. Como é que faz, a né? mesma cabeça, o mesmo mundo. Por que ele não vai voltar a engordar? Eu insisto muito assim, precisa acompanhar com uma equipe multidisciplinar. A diferença não está no cirurgião, nem na equipe. A diferença está no paciente entender que ele precisa de ajuda para esse tratamento da obesidade. Quanto ele adere ao tratamento, né? E isso daí é muito importante, né? Bom, acho que cada um se posicionou aqui. Acho que a gente vai para um bate-papo, né? Eu queria conversar com vocês, cada um falasse um pouquinho lá. Joana, qualidade de vida / obesidade, né? O que a obesidade atrapalha a nossa qualidade de vida? Olha, acho que quase tudo. Na verdade, a gente ouve, né, no consultório, os pacientes vêm falando muitas coisas, né? Até eu não consigo brincar com meu filho, de sentar no chão, até eu não saio de casa porque eu tenho vergonha do que vão pensar de mim. Né? Eu acho que o paciente obeso, ele tem muito essa questão do julgamento, porque infelizmente a sociedade é muito cruel, né? Então, quando eu falo que às vezes a obesidade pode levar a alguma doença psíquica, a depressão é uma delas, muito forte hoje com pacientes obesos, né? Então, diminuindo, enfim, enormemente a qualidade de vida deles, né? Tratar a depressão junto, por exemplo, com o tratamento da obesidade, eu acho que é importantíssimo. Patrícia, qualidade de vida. Quando eu penso em qualidade de vida, assim, eu posso comer bem, né? Uma coisa assim. O que é comer bem nessa qualidade de vida? Às vezes, ou ter à sua disposição várias, ou ter muita comida, comer bem, né? O que é? Então, esse comer bem, às vezes, É bem relativo, né? Esse comer bem, a gente geralmente acaba confundindo muitas vezes com a quantidade, né? Então, para eu comer bem, eu tenho que comer um volume muito grande, ou eu tenho que ir no restaurante que serve a porção maior, né? Que tem refil para reabastecer bebidas. Então, esse é um conceito, muitas vezes, que a gente tem de comer bem, né? Que, na verdade, é um conceito errado, né? Comer bem dentro da nutrição é o equilíbrio entre todos os nutrientes. É isso que a gente sempre vai tentar buscar na alimentação, ou tentar adequar a alimentação do paciente, que ele consiga comer adequadamente a quantidade de carboidratos que ele precisa,
a quantidade de gordura adequada e a quantidade de proteínas adequadas, né? E, lógico, a qualidade desse tipo de carboidrato, desse tipo de gordura e desse tipo de proteína, né? Então, a gente pensa sempre em qualidade e quantidade, né? Um sozinho, se eu mudar somente a quantidade e não mudar a qualidade da alimentação, eu vou chegar também num efeito platô, né? Vai chegar um momento que não vai mais evoluir essa questão do controle do peso, né? E a mesma coisa, se eu somente modificar a qualidade do alimento, eu não vou conseguir ter o déficit calórico, que é o importante para a gente ter essa perda de peso, né? Então, a gente sempre pensa em equilíbrio de nutrientes, qualidade e quantidade. Isso sim é comer bem, né? Dentro desse contexto de variedade da alimentação. Pode falar. Eu até ia comentar o quanto que quando a gente fala em emagrecimento, essa questão do comer bem, comer menos e comer com qualidade é sobre tu aprender a ter prazer em outras coisas, né? Porque a gente às vezes acha que se encher, ficar muito cheio, muito lotado, né? Assim, passando mal, isso vai me fazer ficar emocionalmente, né? Preenchido, né, digamos assim, ou comer alguma coisa que é muito gostosa, né, tem um doce ou alguma coisa com bastante carboidrato que a gente sabe que funciona para nosso emocional. Então, eu acho que no processo de emagrecimento, essa é a chave, né, aprender a comer e ressignificar o comer, né? Claro, e não fazer dietas restritivas Sim. também, né? Então, eu preciso perder peso, então eu vou deixar de comer tal alimento, não vou mais comer tal coisa, não vou mais em alguns restaurantes, e às vezes acaba até reduzindo muito a questão social também, né? Se tranca em casa, né, no mundinho, porque eu não posso sair para comer determinados E alimentos. aí fazer dieta né? vira uma coisa horrível. Horrível. A impressão que eu tenho é isso que você falou. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, não posso Isso. passo um mês, não posso isso, não posso aquilo. Aí quando ele, naquele final de semana que ele saiu voltou, que bom que eu comi isso daqui. Aí o prazer associado a ganhar peso E o desprazer a emagrecer. Aí não dá certo. Não. Por isso que o equilíbrio é o importante, né? Eu sempre falo assim, a gente não precisa ser 8 ou 80, né? É importante ter equilíbrio. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai numa festa, vai num evento, vai ter um aniversário, vai comer um bolo, vai comer algum alimento mais calórico, né? Isso faz parte da nossa sociedade, né? A nossa Social, sociedade tá muito voltado à alimentação, né? Então, a gente aprender que a gente pode ir lá comer alguma coisa diferente, mas depois retomar a nossa alimentação, isso é fundamental, assim, né? Que eu vou ter momentos que eu vou comer coisas diferentes, comidas que me agradam, né? Que trazem também memórias afetivas, né? Então, a gente pode ter esses momentos, mas depois eu volto para minha rotina, para o meu hábito alimentar adequado. E quando eu falo em ressignificar, eu acho que é um pouco de ressignificar essa sensação de culpa do comer. Né? Porque quando a gente entende que eu não preciso estar nem no extremo de eu como de tudo sem pensar, ou eu não como nada e eu não posso sair da dieta, se eu vou para o meio do caminho, porque o problema é que quando a gente acaba fazendo uma dieta muito restritiva e sai da dieta, o que a gente fala? Eu já saí agora, tudo bem, vou continuar o dia todo. Então, não vira uma mudança real de hábito, né? Só que a culpa é tão presa às dietas que a gente aprendeu, né? A gente tinha lá atrás, né? Emagreça 5 quilos em 2 dias, nas revistas, né? Hoje, Infelizmente ainda. Eu falei lá atrás das capas de revista, que a gente não tem mais muita revista, mas a gente tem nas redes na sociais. rede social muito, né? E que ainda tem essa coisa, né? De se você está acima do peso, você está errado, é uma culpa que você tem que carregar, enfim. Bom, qualidade de vida é uma coisa que a Sheila não falou, é equilíbrio. A Sheila também é atleta, né? Também. Então, Nossa atleta do grupo. É nossa atleta do grupo. E aí fala, o que tu acha, assim,
pensa, Sheila, sobre qualidade de vida, equilíbrio, obesidade? O que eu acho, assim, a qualidade de vida do paciente obeso? Realmente é uma qualidade de vida prejudicada, né? Eu acho que o paciente obeso tem a parte psicológica que ele realmente, a autoestima é lá embaixo, ele vai numa loja, ele vê a roupa e não. Ele adora, ele vai experimentar, não tem o número, não se sente bem e ele já sai triste da loja porque ele não pode comprar, né? E cada vez ele vai comprando roupas mais largas para esconder esse peso dele. Então, essa é uma autoestima baixa que faz parte da obesidade. É ele não poder cuidar de onde ele vai sentar, é, realmente do espaço que ele vai preencher. A gente não pensa muito, mas isso passa muito na cabeça do paciente obeso, né? Vai pegar um avião, ele tá pensando, vai entrar no ônibus, na própria cadeira que ele senta no nosso consultório, ele pensa, né? O que vai acontecer? Vai fazer barulho, não vai fazer? Também na parte de uma atividade física tá prejudicado, o paciente obeso, ele não faz porque realmente ele tem uma dificuldade de iniciar uma atividade física porque ele tá acima do peso, ele vai cansar mais, ele vai sentir dor no pé, dor no joelho. Se ele já não tiver adquirido uma artropatia pela obesidade, que aí vai prejudicar mais ainda esse reinício de uma atividade física, né? Os medicamentos todos que ele toma, porque, como eu falei, não é só obesidade, vem as comorbidades juntas. Então, medicamento que ele toma para obesidade, para hipertensão, para diabetes, para dislipidemia, às vezes para um infarto que ele já teve, um AVC que ele já teve. Então, isso é uma qualidade de vida baixa, porque ele está sendo controlado o tempo todo, tem que tomar remédio de manhã, à tarde, à noite ele vai viajar, ele tem que levar tudo isso com ele. Isso é uma qualidade de vida menor, né? Então, assim, são fatos que quem vive a obesidade, a gente começa a perceber, né? E de o paciente não querer sair de casa, né? Como você falou, ter depressão. E realmente, isso é bem importante na obesidade e a gente tem que começar a avaliar o que o paciente fala, né? Porque prestar atenção no que ele diz, porque isso acontece. E às vezes a gente deixa passar despercebido e não. Tudo isso que ele tá falando da alimentação, né? Alimentação hoje tem muito a ver com o tempo que a gente trabalha, né? A gente trabalha muito e cada vez mais para poder viver nesse nosso mundo que tá caro. A gente compra o mais barato, o mais rápido, não tem tempo de fazer. Então, isso já perdemos na qualidade de vida, na qualidade alimentar desse paciente, que vai repassar na qualidade de vida desse paciente, a parte alimentar. A atividade física é prejudicada pelo fato dele ter vergonha, muitos têm vergonha de sair às vezes para dar uma caminhada, ou se matricular numa natação, porque ele é obeso, até numa hidroginástica. Eles têm vergonha, né? Então, mas a gente tem que estimular isso, né? A maioria dos pacientes que eu vou consultando no paciente faz parte de perguntar se eles fazem atividade física. A maioria não faz atividade física. No setor privado, um pouco mais faz. Mas ainda falta muito paciente fazendo. E aí basta colocar um tênis e dar uma caminhadinha. Já tá valendo. Não gasta dinheiro, né? Claro que hoje tem toda uma propaganda em cima de tênis, mas assim, quando a gente... Tem tênis para todos os tipos, né? Então, assim... Então, não precisa entrar numa academia, não precisa entrar na musculação, pode perder um pouco de peso antes, depois, se quiser, entra numa academia, ou se tem dinheiro, vai, se matricula na onde você quiser fazer. Mas tem algo que impede ele de começar. Então, é nossa função tentar mostrar para ele que ele pode fazer um exercício que não precisa gastar dinheiro e pode ser qualquer hora do dia, ele que acha o melhor esporte para ele fazer, seja onde for. Eu acho uma coisa interessante, né? Assim, no mundo moderno, vou mostrar para vocês, academia. Academia, quantos nossos pacientes, quantas vezes já não escutaram? Vai para uma academia, né? Se a gente for pensar aqui em Florianópolis, na década de 70, 80, quase não tinham mesmo, como no mundo todo a incidência de obesidade era menor. Tinha academia em Florianópolis?
Tinha uma rocha. Uhum. Só Uma. uma. Tinha obesidade. Racer na Trindade. Não, mas isso é 80 e pouco, né? 86. Ah, tá. Não sei, né? Não sou. Fiz racer lá, patina com giba lá. Fazia aquele power. Uhum. Então, nós não tínhamos obesidade na época e não tínhamos academia, né? Hoje temos uma academia a cada esquina e temos Sim. um monte de obesidade. Se eu fizer uma regra de 3, quanto mais academia, mais obeso, né? Então, Nossa. é uma nada. Uhum. Então, assim, o mundo moderno hoje, a longevidade das pessoas está aumentando. Antes, uma pessoa de 50 anos era velha, ou 60 anos já estava morrendo. Hoje nós estamos vivendo 70, 80 e vamos embora, né? Porém, essa doença, a obesidade, ela está aumentando também mesmo com a longevidade. E a obesidade encurta um pouco a nossa vida, né? Ah, com certeza. Então, essa obesidade é uma doença do mundo moderno, assim. Sim. Né? Sim, Eu tenho eu essa acho. impressão. Sim. É um o mundo moderno, ele trouxe algumas facilidades para a gente, mas quando eu penso em atividade física, às vezes é caminhar. Sim. Ninguém vai, assim, vou no supermercado 4, 5, 6 quadras. Eu não vou a pé. Ninguém vai a pé. A gente vai de carro, Isso. pega o Uber, às vezes, para Aham, de um trabalho para o outro. Sim. Quantos de nós a gente usamos, a gente anda a pé? É que a gente não entendeu que a atividade física é se mexer. E se mexer. A gente acha que é ir para academia, é fazer um esporte num horário. Não, é se mexer. se mexer. É sair do Esses lugar. Esses dias eu tava pensando, nossa, eu acho que eu vou de bike. É? Né? Eu moro perto, eu tenho ciclovia, por que que eu não vou de bike? Né? Um dia, pelo menos, semana, pra eu começar a fazer isso. Tipo, eu mesmo introduzi isso pra Um mim, hábito, aham. entendeu? Porque eu faço bastante atividade física, mas no dia a dia eu ando de carro. Vou pra lá, pro hospital, vou pro consultório. Eu paro, hoje em dia eu paro pra correr, eu paro pra nadar, eu paro pra fazer musculação. Mas eu queria que Tivesse na tua rotina. na minha rotina o dia a dia, eu vou fazer a pé, eu vou fazer de bike. Porque é isso que tá faltando. As pessoas, e aí elas não querem parar pra ir fazer um esporte porque é perda de tempo. Sim. Ou porque elas não têm o tempo. Não tenho tempo. Acho que é isso. Que elas falam, né? Eu trabalho numa clínica, tem um médico lá, o Dr. Carlos, ele mora ali no centro, então a gente trabalha ali no Baía Sul. Ele vai e volta a pé todo dia para o trabalho. Aham. E dia de chuva ele bota o guarda-chuva. Aham. É uma inveja, né? Eu falo assim, é uma força de vontade. Sim. E quantos outros a gente mora, todos nós os pacientes moramos perto, às vezes do trabalho, e quase não nos mexemos, né? A gente não precisa ir muito longe, a gente pode subir escada ao invés de subir de elevador. Todos os lugares que a gente vai, ou que seja, sei lá, no faz? segundo ou terceiro andar. Né? Então, E uma coisa que eu verdade. penso também, assim, a oferta de comida é muito grande, né? A qualidade da comida, assim, o sabor melhorou um monte. Sim. O sabor tá absurdamente. Agora, e a oferta e a qualidade caiu bastante. Né? Os ultraprocessados, né? Esses alimentos que agora a gente encontra nas prateleiras do supermercado, né? À disposição. Geralmente eles acabam sendo produtos mais baratos também, porque a base geralmente é carboidrato, aditivos químicos, né? Que acabam deixando o produto mais calórico, mais gorduroso e, consequentemente, às vezes muito mais barato, né? E a maioria da população acaba tendo acesso a esse tipo de alimento. E já vem pronto, né? É só abrir, então tá pronto, né? Se eu for fazer uma alimentação, né? Muitas vezes eu falo para o paciente, não é só dizer assim, garanto que todo mundo, se a gente recebesse pronto a nossa comida, nós comeríamos lindo, um prato de salada, equilibrado, né? Mas o problema está na rotina, né? Achar o tempo para ir na feira, comprar esses alimentos, lavar, descascar, picar, higienizar, preparar, daí se alimentar, depois organizar tudo, né? Então essa logística
é o ponto inicial, né? Muitas vezes a gente dá o plano alimentar, tá lindo no papel, né? Bota na Substitui. geladeira e fica lá só para anotar recado. Isso. Mas essa praticidade, né? Essa organização prévia à alimentação, que é onde falta muitas vezes nas pessoas. E Não criar sei esse se hábito, é né? exatamente Criar tempo, o hábito. mas eu sinto que às vezes é falta de prioridade, Isso. né? Uhum. Então, a partir do momento que eu coloco isso como prioridade, a atividade física, eu vou acordar às 6 da manhã para fazer a minha atividade física, né? Eu vou dormir 1 hora mais tarde, eu vou organizar aquele horário que às vezes eu estaria lá no sofá, no celular, né? Para realmente priorizar outras atitudes, né? Sim, com certeza. O tempo que tu falou, eu acho importante. Às vezes a gente encontra pacientes que ele cuida de um monte de coisa. Isso. Ele tem obesidade, ele cuida de um monte de coisa. Aí fala assim, se você cuidasse de ti, como tu cuida do seu negócio, tu seria um atleta. Agora, se tu cuidasse do seu negócio como cuida de ti, tu tava falido. Então, às vezes, você tem que arrumar tempo para ter saúde. Mas é a prioridade que a Patrícia falou, né? né? É prioridade. E assim, às vezes, eu acordo 1 hora mais cedo. Às vezes não é nem isso, é o que vocês falaram, é ir a pé. É andar de escada, né? Não é só prioridade de tempo, prioridade mas de escolhas. Na De verdade, são você escolhas. talvez ficar menos tempo numa televisão, Isso. né? Isso, no Você celular. preparar uma janta, você Videogame. dormir mais cedo, acordar mais exposto e fazer uma Dormir atividade mais cedo, física. Dormir mais, né? Dormir mais. sono. O ciclo circadiano, a gente Isso. inverteu o dia pela noite, nossos hábitos. É priorizar o tempo para aquilo, para você. Uhum. Para você ir no supermercado, para você fazer teu exercício, Isso. E se pra a você gente- dormir. E se a gente Dormir. fala na questão emocional, tudo isso afeta a questão psicológica completamente, né? Dormir pouco, ficar no celular demais, só na televisão, não fazer exercício. Exercício é incrível para a saúde mental, né? A Muito, gente né? acha que não funciona, Funciona. mas... Funciona muito. Fazer exercício não é pagar academia, pacote de 1 ano e de Não, 2 anos. Não, e eu acho que o Não mais precisa, importante... né? Não precisa. Eu acho que o mais importante que a gente precisa pensar é que fazer exercício é se mexer. E não fazer musculação, fazer algo Se mexer. pago. Porque Não precisa, às vezes né? tu vai encontrar um grande prazer na atividade que é caminhar, que é... Claro. Né? Eu comecei agora a fazer luta e eu encontrei um prazer tão grande nisso, porque eu odeio ir pra academia, por exemplo. Então eu encontrei um Sim. prazer tão grande na luta que me dá vontade de ir. Eu tô parada agora depois de ter sido restrita pelo meu médico depois da minha cirurgia. E volto semana que vem, eu tô contando os dias, porque é gostoso, é prazeroso, eu saio de lá rindo. Então mas não é isso. precisa ser uma Não. obrigação. Não, Tem que na ser um verdade prazer. não pode ser obrigação. Não pode, Ele senão vem- a pessoa não faz. O esporte tá aí de diversos tipos, é você descobrir, entrei, não gostei, tá bom, tá ótimo, sai. Sai com o outro já marcado pra começar. É se experimentar. É. É poder se experimentar. Se E, de permitir, novo, né? entender que não é só ter que ir para um estabelecimento fazer aquilo. Porque as Sim, pessoas não falam, é. eu não tenho tempo para ir para o estabelecimento, mas eu tenho tempo de ir daqui e ali, de escada, daqui e ali, de Sim. a pé, enfim. E precisa colocar isso na nossa E uma mente, coisa né? importante é não saber que o exercício só vai gastar o suficiente, porque a gente tem que levar em conta o que a gente come. Sim, Então a pessoa acha que tá fazendo exercício, do outro lado tá comendo. E é errado. Então ela não consegue emagrecer. Ela já tá empatando, pelo Ela já tá menos, né? empatando. Mas... O exercício é fundamental tu começar a fazer e vai tendo esse prazer e saber que a dieta ali tem que estar associada, né? Você se reeducar, você se alimentar bem, porque senão você não vai ver o resultado que você quer, que você espera com a atividade física. Você vai sentir o prazer, mas às vezes a pessoa tá obesa, tá começando a se mexer, vamos dizer assim, só que ele não vai ver o resultado, por quê? Porque tá faltando a parte alimentar. E Exatamente. ganhar massa muscular também, né, Sheila? E ganhar massa Porque muscular. quando a gente engorda, a gente perde massa muscular. Sim. Quando a gente aí faz a dieta e emagrece, sem ter também. um contraponto da atividade física, tu vai emagrecer massa, a gordura, mas também vai emagrecer massa muscular. Sim, você já tem pouco, você perde aquilo. Aí você começa a fazer, às vezes, uma atividade física e começa a se machucar. Sim. Porque começa a lesionar porque você não tem músculo.
Dependendo E do o esporte que músculo você tá ajuda fazendo, no né? emagrecimento, né? Eu acho que isso as pessoas precisam Também. entender, Com né? Porque às certeza. vezes elas falam, eu engordei depois que eu Que o comecei a músculo fazer queima, né? atividade. Porque O músculo é Mantém o nosso ativo, né? metabolismo mais ativo. mais ativo. No processo de emagrecimento, esse ponto é bem importante. A alimentação corresponde, em média, até 70% da Sim. perda de peso, Uhum. né? Então, para a gente perder peso, a alimentação é o principal. Mas, a longo prazo, para manutenção desse peso, a atividade física ela é fundamental para evitar o efeito sanfona, recidiva de peso, né? Então, se eu puder aliar os dois, melhor Ótimo. ainda, Uhum. né? E quanto mais massa muscular a gente tem, maior a nossa taxa de metabolismo, né? O que que a gente usa para o nosso balanço energético, né? 60% da energia que a gente precisa é do nosso metabolismo, né? Consumido para o nosso coração bater, para a gente respirar, para a gente se movimentar, para a gente falar. Então, essa taxa metabólica, a massa muscular, ela acaba influenciando bastante. Depois a gente tem um fator ali da digestão dos alimentos, que corresponde em torno de até 10% do que a gente gasta, né? E 30% vem da atividade física, que não precisa ser de exercício, de academia, né? É esse movimento que a gente vem falando também, tá? São mudanças, né, que a gente tem que aprender a fazer de pouco em pouco. Eu vejo por mim, né? Eu fui mudando o meu perfil de atleta amadora devagarzinho. É, o atleta Porque, amador, assim, para mim, é profissional. Tudo pra mim é profissional. Eu sei- eu sei- Amador é pra ti. Eu sempre de Sua criança eu fui jornada aí. criança de brincar em jardim, sempre fui super ativa. Passei por jazz, depois tinha uma época do vestibular que eu só caminhava na beira-mar, Sempre que se era mexeu, né? sempre se mexia. Depois comecei a correr. Com a corrida eu aprendi que eu precisava terminar mais cedo meu trabalho, cancelava as últimas consultas para eu acabar mais cedo, para eu chegar em casa, trocar de roupa, comer e sair para correr. Depois eu fui mudando, fazia 2 vezes, depois eu vi que precisava fazer 3 vezes, senão eu não chegava onde eu queria. Passei para 3 vezes. Depois eu vi que, para mim, agora recente, depois do Covid, eu comecei a treinar 2 vezes na semana, mais cedo, sem a minha equipe, porque para mim o tempo era importante e eu queria dormir mais cedo. Então eu comecei a treinar dia de semana, sozinha, para não esperar até a noite para eu correr, para depois eu dormir, e ia dormir 11 horas da noite. Então, mudanças que eu fui fazendo, saindo mais cedo do meu trabalho, aumentando a minha frequência, dormindo mais cedo, a alimentação, o exercício pede. O exercício, sem querer, ele vai te pedir melhor qualidade, tu vai sentir vontade de comer verduras, claro que vai ter vontade de comer um carboidrato, tu vai ter vontade de tomar um vinho, igual todo mundo, mas no geral, tu vai mudando devagarzinho tua alimentação, come mais verdura, um pouquinho mais de fruta, tu já começa a pensar nisso. O exercício traz, porque você entra num outro mundo do esporte, de uma atividade física, onde as pessoas se cuidam. Sem querer, todo mundo tá ali se cuidando. Você começa a se envolver com isso. E você se sente melhor com toda a troca que vem por trás disso. Que você entra, sem querer, tu vai entrando, vai mudando o teu dia a dia, né? Mas eu acho que vale ressaltar que mudar hábito dá trabalho. Né? Sim. Porque a gente... Ó, para um gancho assim, como eu falo para os meus pacientes, às vezes, não é que você vai mudar. Eu quero ter saúde. Assim, É que isso. eu faço que eu vou fazer para ter saúde? Você não precisa fazer dieta, você não precisa deixar fazer coisa. Tu tem que ter saúde. Quando for fazer uma compra, tá comprando saúde ou tá comprando doença? Quando você está parado em casa vendo uma televisão, você está tendo saúde ou tendo doença? Então, ressignificar você falou, o nosso modo de vida é parte do paciente, né? Parte Sim. parte Vai da de cada pessoa, um. da pessoa, de Cada cada um. um. Buscar, né? Eu tenho obesidade, a responsabilidade é muito do indivíduo, né? Sim. E agora, se eu quiser mudar, só depende de mim. E se dedicar ao trabalho, né? Fiquei pensando, por trabalho. exemplo, se eu tenho um filho, é muito mais gostoso eu ficar no sofá vendo televisão com ele do que eu me dedicar a levantar, levar ele no Vou parquinho. pegar um gancho, tu falando um pouco da história familiar da obesidade, né? Aham. A Sheila tem um histórico familiar do pai Exatamente. dela, que tá com quantos anos?
80, E né? corre ainda. E corre. Correu a vida É isso, toda, são os né? modelos que a gente Os tem, modelos que nós o que a gente temos. aprendeu, Às vezes né? e o modelo que a gente tem, a gente passa para Sim. Eu tava falando que eu Geracional, caminhava na né? beira-mar, porque minha mãe caminhava na Ó. beira-mar. E Ela tu ia caminhou, com ela ela? só. Isso. Um Eu só, exemplo, ela só parou de caminhar porque ela teve lesão articular. Uhum. Mas foi com ela que eu comecei a. Claro que antes eu fazia jazz, mas fui só mudando as coisas com o meu decorrer da vida. Nunca foi parado, nunca parei, mas eu mudei. Né? E ainda mudo, porque depois Sim. já entrou a natação pra mim, que eu amo. E aí a gente vai se descobrindo, né? E a gente vê isso muito, né? a É gente normal. falou que a sua mãe teve lesão do De quadril, né? quadril, aham. A obesidade também, ela aumenta as comorbidades, né? Comorbidades são doenças associadas à obesidade, né, Sheila? No Sim, seu faz dia a dia, parte. quais são as comorbidades que tu mais relacionadas à A obesidade? obesidade. Diabetes e hipertensão e dislipidemia. E por causa disso, o paciente... Eu trabalho no hospital que é referência neurológica, então AVC. Muito, né? Infarto, sim, mas eu não... hospital regional, um hospital onde pega toda a parte cardiológica. A gente não tem isso no nosso hospital, mas a gente sabe que tá muito. Os pacientes, às vezes, são infartados e já tiveram AVC. Doença articular, né? Muito, né? De joelho, de quadril, de tornozelo são os mais frequentes, né? É o que o mais... E isso é o que o paciente, às vezes, ele encontra como uma desculpa. Eu não posso começar uma atividade física porque meu joelho não dá. Eu sempre falo, não tem problema que o joelho não dá. Então, vamos procurar um ortopedista, vamos procurar um fisioterapeuta, vamos tentar arrumar, vamos ver se vai dar certo. Se não der, vamos encaixar um esporte que tem Tem que ortopedista. arrumar, né? Aham. Se não arrumar, Que o ortopedista Sim. fala que qual é o esporte que é mais indicado para tua lesão? O que você pode fazer para ajudar? Porque não pode ficar sem fazer uma atividade física. Se não dá para caminhar, então vamos fazer na água, né? Existe muitos esportes. É só a gente escolher o mais adequado pra gente, o que a gente mais gosta de fazer. A gente precisa, às vezes, de uma opinião, quem tem lesão, do ortopedista. Sim. Às vezes de um fisioterapeuta, para poder clarear isso na nossa mente. Porque esporte existe, a gente não conhece todos os esportes. Então a gente tem que descobrir isso. Né? Sim, exatamente. Bom, meninas, ó, tá legal o bate-papo, né? Tá legal a gravação. Dentro dos fatores que a obesidade, a gente estava falando sobre emocional, nutricional, o nosso metabolismo, vocês acham que é o principal fator que influencia a obesidade hoje? O nosso, se é que existe um principal fator, né? Eu acho que é a dieta e o sedentarismo. Patrícia? É o hábito alimentar e sedentarismo. Eu acho que é o mundo moderno. É. Mundo moderno. Eu comprei o mundo Eu acho moderno. muito que é o mundo moderno. A gente tem, enfim, para todas as questões que vão levar à obesidade, né? As propagandas, o padrão de beleza, né? Tudo isso leva. Acho que é um desafio a obesidade, assim, muita coisa melhorou na vida, não melhorou, não sei, a gente tem muita facilidade para tudo, né? Para comprar, para gastar, para consumir, para ter as coisas, viajar. A gente vai entrar no equilíbrio ainda, né? Qual é essa facilidade associada a uma qualidade de vida saudável, ter uma vida saudável. Porque o paciente que tem obesidade, ele não é tão longevo quanto o paciente que é magro, né? Ele é magro porque ele é saudável. Porque ele Isso, tem saúde. normalmente. E por alguma razão, dentro desse mundo que nós temos, as informações estão aí, agora Google, tem todas as informações ali, por que eu não consigo emagrecer, né? Então, Eu acho que não é nem ele é magro porque ele tem saúde. Como ele tem saúde, ele é magro, né? Eu acho isso que ainda aí. é o contrário. É. E eu acho que tem a questão, quando eu falo do mundo moderno, o mundo moderno vende coisas incríveis pra gente comer, mas ao mesmo tempo ele vende que a gente tem que ser magro. Então é tão ambíguo de a gente dar conta disso. Eu fico sempre pensando nas crianças e jovens, assim, os adolescentes, né? O quanto eles sofrem com isso, assim. Por isso que a gente vê tanto transtorno alimentar hoje em dia, né? Eu preciso ser magro, mas o convite para sair é sempre numa hamburgueria.
Então, como é É que dá gostoso o conta? hambúrguer, né? É ótimo. Todo mundo gosta de hambúrguer. Eu adoro. Quem que não gosta do hambúrguer, né? É gostoso. É que tem que aprender que tudo isso a gente pode. Isso é equilíbrio, Só que né? com um limite. É. Uhum. O problema é que o jovem adolescente, enfim, ele não tem também toda essa estrutura Maturidade. emocional, Uhum. ainda, essa maturidade toda. É que na família tem que ser criado isso É. também, né? No ambiente familiar. Olha, você pode ir lá comer sua pizza, mas durante a semana a gente vai se alimentar bem. A gente vai ter a carne, o arroz, feijão, a saladinha, a verdurinha. Você vai tomar um suco, vai comer a fruta, né? Claro que a Não gente está dispor falando isso isso pra ele, né? para uma Sim. parcela da sociedade, né? A gente sabe que a gente não pode Sim. estar falando isso para todas as pessoas do Brasil, né? A gente está falando de alimentação saudável, acho que não sei se vale ressaltar aqui, Então. mas é um. Não, mas alimentação saudável. Porque tem gente que vai ter muita dificuldade de se alimentar de qualquer forma, né? É, Então, Sim. mas uma coisa, o importante acho, da obesidade é a educação. Nós temos, acho que quase todo mundo tem acesso à mídia hoje em dia, né? Tem acesso ao WhatsApp. sim, tem fala-se acesso- mais Sim. sobre alimentação hoje em dia. fala-se Né? mais, né? Então, hoje Sobre eu saúde. atendo paciente pelo SUS, então às vezes eles são do interior, são da área rural. Sim, Tá. com menos acesso à informação, né? Não, mas eles têm. Tem? Eles têm todo acesso. todo mundo E aí tem eles hoje. sabem eles sabem o que pode comer e o que não Tá. pode. Só que eles não comem. Eles comem muito carboidrato. Até muito. porque eles aprenderam Porque assim, vem na né? família e segue. E aí É. eu falo assim, mas tá, você não pode pegar aquilo que você cultiva, o aipim, ir lá na feira e fazer uma troca? Ah, mas aí eu tenho que caminhar até lá, é longe. Quanto tempo é longe pra você, né? Então são sempre empecilhos que dificultam isso, sabe? Que na verdade que a gente tem que abrir isso pra eles. Ampliar a reflexão deles, né? Na Porque eles reflexão, não tão pode fazer. vendo. Tu não precisa comer todo dia a mesma coisa. Você vai lá no mercado uma vez por mês, então, que eu sei que você sai uma vez por mês, deve sair de casa. Tu vai no mercado e compra as coisas e deixa guardadinho, E uma- né? Ou vai na feira uma vez por semana. Que eu vejo às vezes a obesidade precisa ser tratada às vezes no começo, né? Quando a gente estou obeso, eu me sinto obeso, eu tenho obesidade. Às vezes a gente vai se acostumando, é aquele ganho escadinha, né? Eu ganhei 4, 5 quilos, me acostumei. Ganhei mais 4, 5 quilos, me acostumei. A gente vai ganhando escadinha, e sempre uma ascensão, né? Em algum momento, se a gente conseguisse atuar no primeiro, no segundo degrau da escadinha, então seria o efeito mais fácil a gente. Porque quando o paciente ele chega já numa obesidade mórbida, é difícil, né? E aí ele tá mais doente de difícil. todas as formas. De todas Sim, as formas. sim. Porque ou é aquilo que você Ou falou. psicológico, ou doença orgânica eu mesmo, né? cheguei lá porque eu estava doente emocionalmente, ou aquilo chegar lá me deixou emocionalmente comprometido para conseguir voltar. né? Ele estava tão voltado em outras partes da vida que não conseguiu perceber esse aumento de peso, né? Às vezes vai se dar conta quando aparece alguma doença mais grave, mais séria. Daí realmente vai ver, nossa, realmente eu estou muito acima do peso. O que eu fiz nesse tempo? Que a pessoa não parou para se olhar, E ela não não se parou para se percebe. avaliar, Não não se se percebe. Ele né? não se sente doente. Né? Isso. Eu sempre inicio as minhas consultas conversando sobre autopercepção, né? Porque eu acho que é uma falha que a gente tem, assim, ainda, né? O quanto que eu percebo até as minhas sensações, né? Quando eu percebo, por exemplo, eu tô caminhando, meu pé tá doendo. E aí eu falo, não tem problema, depois eu vejo. Aí eu continuo caminhando, meu pé tá doendo. Eu chego em casa, eu tenho uma bolha no pé, por exemplo, né? Então, assim, é uma coisa boba, mas o quanto eu percebo, eu ignoro o que o meu corpo me diz, o quanto... Então, a gente faz muito isso num olhar macro, né? Eu falei de uma bobagemzinha, assim, mas a gente faz o tempo todo isso. Pessoal, ó, o bate-papo tá muito legal aí com vocês, mas a nossa produtora Priscila já tá cortando o nosso tempo. Ela já tá batendo o relógio ali, já passou o tempo. Tá, ok. Eu queria deixar assim, ó, Acabou o tempo? Acabou o tempo, né? A Priscila já bateu bem o Check-out já. Check-out aqui. Não, tá muito legal. o Vamos bate-papo. eliminados. Eu acho que nós temos faremos outros Surgery Casts. Nosso objetivo é fazer um Surgery Cast mensal sobre
obesidade, cirurgia bariátrica, doença metabólica e outros assuntos nós vamos conversando. Que mensagem final acho que cada um de nós podemos deixar para as pessoas que têm a doença obesidade? Como é que seria assim, ó, pessoal, vamos se mexer, vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre o seu estado, né? Que é importante a pessoa o que vocês achariam? Qual seria Eu acho que buscar ajuda, né? Buscar tratamento, né? Hoje a gente pode oferecer um tratamento de qualidade, né, para a obesidade. A gente tem N opções de tratamentos, né? Como é uma doença multifatorial, a gente tem tratamento nutricional, acompanhamento psicológico, várias terapias, né? De comportamentais auxiliam muito. Medicamentos, né, Sheila? Sim. Tá cada vez, Surgindo cada vez mais novos. avançando mais. E a cirurgia bariátrica também, ela tá cada vez mais inovando, novas técnicas, né? Então, acho que precisa de ajuda, buscar tratamento, né? E tratamento multiprofissional, a gente vai conseguir tratar todas essas causas, né? Lembrar que a obesidade é uma doença crônica, né? Então, ela não tem cura, ela vai ser tratada, né? E tratada de forma adequada, com uma equipe que realmente entenda do assunto, para não ser mais um local de saúde que o paciente com obesidade acaba se sentindo, às vezes, constrangido, né? Então, infelizmente, tem muitos de nós que temos esse preconceito, né? Então, acho que como profissional é muito importante a gente ter esse olhar e esse acolhimento também. Joana? Enfim, eu ia dizer a mesma coisa que eu falei. Assina embaixo. Eu acho que a gente precisa procurar ajuda. Eu acho que não dá para ficar sozinho, né? Não é fácil sozinho a gente conseguir cuidar da doença, né? E acho que é o mais importante, buscar ajuda especializada, né? Não um Instagram, não uma blogueira, não... E se for, né, enfim, buscar ajuda e sentir justamente isso que a Patrícia falou, que não está sendo acolhido, não tem problema. Busca uma outra pessoa que seja, né, tenha mais, tu tenha mais empatia, tu se sinta mais seguro, mais à vontade. Eu costumo dizer, não é um problema a gente buscar, sei lá, 10, 20 psicólogos até a gente encontrar o que faz sentido pra gente, né? Assim como os médicos, nutricionistas, né? É importante que a gente se sinta seguro naquele lugar. Tem que ter empatia, né? Tem que Tem que ter. ter empatia. Cada um tem que ter empatia. Não importa onde você vai estar, quem é o profissional que você vai procurar. Tem que ter empatia no tratamento. Né? Com Exatamente. certeza. E tem muita gente, infelizmente, e não falo só da área médica, né? Mas infelizmente que não... Quando a Sheila falou, né, de não ter onde sentar, o quanto o obeso, ele vive meio que à margem da sociedade, né? A sociedade não é feita para ele. Então, nem Tem que sempre a área médica ou nutricional ou, enfim, psicológica também está sendo, né, especializada para eles. Eu assino embaixo tudo que elas falam. Mas eu também vou dizer que pequenas mudanças que você vai fazer vai surtir efeito. Então, às vezes, é se mexer, uma caminhada que você começa a fazer. Às vezes, é reduzir com muito pão, reduzir um pouco do pão. Deixar, não comer fast food todo dia, deixar pro final de semana. Diminuir uma Coca-Cola. Qualquer coisa que você está fazendo vai surtir efeito. São as mudanças, a gente não muda ninguém de uma hora para outra. Então, são pequenas mudanças ao longo de anos, porque a obesidade é crônica. Então, a gente precisa mudar devagarzinho para você ir entendendo esse processo e o quanto isso vai te trazendo de resultado. Então, acredito que pequenas mudanças, gradualmente, vão surtir efeito lá na frente. Sim, acho que é perceber as suas escolhas, né? Se perceber onde você está errando. E vamos se acostumando, né? Se eu como bastante, vamos começar a comer menos. Se eu não faço nada, vamos começar a fazer um pouquinho de exercício. Tá valendo. Tá valendo, que esse é o começo. E depois você vai descobrindo que você pode um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Bom, eu assino embaixo que eu tô... isso assim, a obesidade é crônica, né? É uma crônica e
só aumenta ano após ano. Nós temos hoje diversas opções terapêuticas, medicamentosas, orientações alimentares, orientação psicológica, cirurgia, mas mesmo assim a obesidade está crescendo. Então, busque ajuda. Busque ajuda. E buscar ajuda onde você tiver onde for mais fácil para ti. Isso, possível. Ou for possível para ti. Não precisa... compartilha. Não é fácil perder peso. Se fosse fácil, ninguém operava hoje em dia. Entendeu? Busque ajuda. Tratamento é longo. Não é tratamento. Às vezes, eu procuro passar a informação. Busque saúde. Se você está buscando saúde, as coisas vão andando devagarzinho no seu tempo, né? Sim, com certeza. Pessoal, show de bola o bate-papo, hein? Acho que eu gostei bastante. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que Obrigada. agradecemos. Nos Obrigada. encontraremos aqui. Até a próxima. Próxima. Espero que tenha uma próxima em No breve. Matraca Estúdio, né? Certo, pessoal? Certo. Certo. Não era sobre. Eu achei que já tinha acabado. Acabou de É que acabar. eu ia comentar, será Pode que não falar. valia a gente explicar, quando a gente fala obesidade é uma doença, o que significa isso? O doutor Arei falou no início. O que é obesidade? Não, mas Um nada a ver com o que eu tô subacúmulo de- falando. Não, explicar assim que eu tenho uma doença e o outro não. Às vezes a gente tem os mesmos hábitos, come as mesmas coisas e eu vou ter a doença e o outro não. Porque eu tem acho o que- metabolismo. Mas eu não sei o quanto que isso fica claro, porque eu pensei nisso porque às vezes para as pessoas entenderem que não é só culpa delas, entendeu? Isso. Sim, Não, eu acho ó, que precisa O que entender isso. o que eu explico para meus pacientes é assim, né? A gente tem uma genética, a gente tem um metabolismo. Cada sei- um é cada um. Cada um é cada um. Eu falo assim, você pode comer o hambúrguer e você engordar 1 quilo. Eu vou comer o mesmo hambúrguer e você comer. E eu não vou engordar. Isso. E porque isso é metabolismo, isso é genética que a gente vem. Então, você tem que descobrir como funciona o teu corpo. Como é. Se eu comer isso, dessa forma como eu tô fazendo, eu tô ganhando peso. Se eu preciso, às vezes, fazer mais exercício do que a minha colega, que é minha amiga. Pra eu chegar num ponto No mesmo onde o que ela. mesmo Mesmo, que mesmo. ela. E a Uhum. gente tem que se descobrir. Cada um é cada um. Se eu tenho uma genética mais magra, sorte minha, vai ter pessoas que são magras a vida inteira. E por que ela é magra? Ela come um elefante, ela é magra. Né? Eu sempre falo. Uhum. E por que a gente que é obesa e não come nada? Sim. Come, mas come. Tu vê que ela não. Come né? menos, Come enfim. A menos. doença é diferente para cada um, né? O mesmo padrão alimentar em pessoas de idades semelhantes, de altura semelhantes, vai ter um impacto diferente. Tem a própria composição física, que é essa parte do metabolismo também. Às vezes, 2 pessoas com o mesmo IMC 40, mas a distribuição dessa gordura no É corpo, diferente. Isso. ele pode ser diferente. Então, aquela pessoa que tem definido geneticamente, né, aquela adiposidade maior na região abdominal, vai estar mais susceptível às comorbidades, a doenças mais graves, né, relacionadas a esse excesso de peso, do que aquela pessoa que não tem acúmulo de gordura na região abdominal, né? Então, tem essas composições físicas que é definido por genética, né? E que podem fazer essa alteração também. E todo o mecanismo, né, de fome e saciedade, né? Na obesidade também está alterado. Não é só, o paciente é obeso porque ele come muito. Não tem ter vergonha na cara. Isso, né? Não, A ele gente sente sabe que esses mecanismos estão totalmente alterados, né? Então, uma pessoa que perdeu peso, ela vai ter que fazer um esforço muito maior para manter a saciedade do que uma pessoa que se mantém no peso, né? A própria perda de peso aumenta mecanismos de fome, então é uma regulação, né, hormonal de fome e saciedade totalmente diferente de uma pessoa que tem obesidade e uma pessoa eutrófica. Que vem sendo descoberto, né? Isso. Toda essa parte neuro-hormonal é algo novo. Algo novo e vai se descobrir muito ainda. Que a nossa parte cerebral comanda muito a nossa saciedade, a nossa fome.
Isso é novo. É novo, quer dizer, de alguns anos, mas que agora Mas ainda tá é cada novo. vez Uhum. ficando mais claro. Uhum. Né? E tem muito ainda pra se falar Muita nisso. coisa. Com Sim, certeza. sim. Uhum. Pessoal, a gente ficaria mais uma hora falando aqui, certeza. mas a nossa multimaker aqui já está Já. cortando Já a gente. acabou, né? Tá bom. Já cortou. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui. Agora sim. E em breve nos encontraremos novamente aqui para esse bate-papo. Bom, Até a Obrigada. próxima. nosso primeiro episódio do Surgery Cast. Finalizando aqui agora. Ótimo. Muito obrigado. Só cumprimentando, esse é um Toca conteúdo aqui, nosso. todo mundo. É um conteúdo É. educativo. Um abraço a todos e até o próximo. Até. Tchau.